Mas eu, como espectadora mulher, eu quero ver histórias que me atravessem como mulher. Começa agora mais um Cine Vitor, a mesma parte de um homem, chegando aí aos cinemas no dia 7 de abril. Estamos aqui com a protagonista, Clarissa Kist. Kist, falei certo? Falou, Kist. Eu acho bonito o sobrenome, entendeu? Aí acho que fica difícil. Vai que tem uma... Mas é um sotaque austríaco, não é Kist mesmo. E a gente já se encontrou algumas vezes. Acho que a última vez presencial, Clarice, deve ter sido em Gramado, com Ferrugem, talvez. Isso. Mas a gente está sempre te vendo, Clarissa, nos filmes, né? A gente te acompanha há muito tempo já. Você está em vários filmes longas, curtas, novela, estava no Amor de Mãe também. Acho que o último filme que eu tinha te visto, acho que foi Todos os Mortos, talvez, também. Isso. Foi o último. Foi o último. E agora foi, na verdade, o penúltimo, né? Porque a mesma parte de um homem acabou estreando depois do Todos os Mortos. Assim. Que passou no... de pandemia. A gente perde, né, a data, né? Com bololô. Porque as estreias não aconteceram direito, né? O Todos os Mortos estava em Berlim em 2020, logo depois veio a pandemia e fechou. Então a gente não teve uma oportunidade de fazer uma estreia, né, em cinemas e coisa assim. Ele chegou a entrar em cartaz no cinema, mas quase protocolar para depois poder entrar nos streamings, no Canal Brasil. Mas estamos passando, né? Agora acho que a mesma parte do homem chega aí num outro momento, né? Temos um respiro aí, temos, enfim, outras situações acontecendo. Eu assisti em Tiradentes, né? A gente estava conversando aqui, passou no festival, na mostra de Tiradentes também. Saudade de Tiradentes, que esse ano quase teve. Gente, quase. E aí veio a Ômicron e acabou com o Tiradentes presencial, né? A gente continuou no online. E aí temos você nesse filme, assim, é um elenco muito bem entrosado, mas a força que conduz essa narrativa, aliás, muito bem dirigida pela Ana também, é você ali. E a primeira impressão que eu tenho, essa é a questão do teu corpo. É como a gente sabe que o trabalho do ator e da atriz é muito corpo, é corporal, é expressão corporal, é isso tudo. E é muito visível e muito notório o seu crescimento nesse sentido durante, né, ao desenrolar daquela trama, daquele começo muito nebuloso, aquele medo que persegue a sua personagem, principalmente, com aquela filha protegendo, tentando proteger, eu digo no sentido de que tem um homem ali que comanda. Talvez essa mulher, ela não tenha, talvez não, ela não tem esse espaço para ser uma protetora. E aí, quando acontecem algumas situações ali no filme, enfim, temos um outro personagem que chega, causa uma reviravolta, e à medida do seu corpo, como ele vai funcionando de acordo com as nuances apresentadas ali também, que eu acho isso muito interessante no roteiro e na direção. É um filme com muita coisa, com muitos detalhes, de muita coisa, assim, de direção, de roteiro, de construção de personagem. A gente vê muito em cena, na tela, na telinha, na telona, nos palcos. E agora a gente te vê também como protagonista nesse filme, construindo essa mulher que vai mudando a feição, o corpo, o gesto, tudo, assim, até aquele grande finale, assim, que é muito interessante também como isso é construído. Então, como foi para você trazer essa personagem, assim, esse lugar meio de mistério, medo, enfim, de revelações, né? Tiveram duas coisas, assim, Vitor, que foram muito fundamentais para isso. Primeiro, esse foi um filme que a gente teve a oportunidade de ensaiar, né? Assim, quase por um mês antes da gente fazer. Então, a gente foi para uma sala de ensaio, eu, a atriz Laís e o Irandir, não só para construir essas relações e ver como é que elas se dariam, mas também para construir esses corpos, assim, né? Essas figuras. E esse tipo de construção física que a gente faz, ela tem que acontecer dentro de uma sala de ensaio para ela ser verdadeira, assim, né? Não dá muito para a gente puxar da manga, assim, registros que a gente tenha. Então, isso foi muito fundamental, assim, a gente ter tido este tempo de sala de ensaio para eu poder experimentar os lugares onde essa personagem vive dentro de si e construir esse corpo. A segunda coisa que foi muito fundamental foi a logística, digamos assim, do filme, né? A produção, porque a gente filmava a 1h30 de Curitiba, em São José dos Pinhais, numa casa isolada, sem nada em volta, à noite era uma escuridão total, então era uma locação muito real e que trazia muito a realidade da personagem no filme, assim, né? Então eu brinco que esse percurso de 1h30 até o set todos os dias era um pouco o caminho que
eu, atriz, ia fazendo para ir construindo e me deixando influenciar intuitivamente também, né? Pelo aquele ambiente isolado, por aquele ambiente hostil, né? Eu estava sempre sozinha. Então, isso foi muito, muito fundamental. E nós, atores, assim, claro, a gente tem toda uma parte racional, porque ela existe, né? Existe uma técnica, existem coisas que você aprende a fazer, existe um corpo preparado para receber essas influências externas e responder a isso. E tinha esse espaço, tinha a produção também foi muito interessante, a maneira com que a Ana pensou esse set, porque a gente tinha uma luz meio que preparada. Era uma casa, efetivamente, né? E eles tiraram o forro da casa, a gente tinha só o telhado, assim, original, básico, então já tinha um pré-light, a gente fala, já tinha uma luz montada, assim. Então a gente tinha muita liberdade de improviso, né? Claro, ela tinha com a Helen, que faz a fotografia, ela tinha toda uma programação para fazer, os planos, tudo mais, mas existia uma certa liberdade, câmera na mão, né? Não tem nenhuma cena filmada em tripé, em nada disso. Então, assim, isso dava para a gente uma liberdade que eu acho que acabava ressaltando a tridimensionalidade deste corpo também, sabe? Então, ele fica mais presente também no filme. E aí, coisas nossas, né, assim, da criação. Eu tinha uma ideia, assim, que eu achava que a personagem, ela passava por uma transformação durante o filme, mas que não era um começo, um meio, fim. Eu tinha uma ideia de que era um começo e um meio. É como se o filme termina num meio, o filme termina numa descoberta dela e não na conclusão dessa descoberta, assim, né? Então ela começa o filme de um jeito e ela se transforma e ela acaba no início dessa transformação, o filme. Quer dizer, dali para frente, até me arrepia, assim, eu falar nisso, porque, enfim, é um tema muito feminino, assim, né? Como se... Não é que ela realiza o sonho dela, né? Ela começa a ter... Como se o filme acabasse com ela tendo a oportunidade de sonhar. Então, assim, agora talvez ela seja uma mulher que possa sonhar com alguma coisa. Então, foi um pouco essa transformação. E este início de transformação que ela passa muito pelo físico dela, pelo corpo dela, pela descoberta do desejo, pela descoberta do corpo dela, das vontades dela, né? Até dos desejos eróticos, se é assim que a gente pode dizer. Então, isso tinha que estar presente no corpo, né? Estava, não é nem que tinha que estar, não tinha como interpretar ela sem esse corpo e ganhando autonomia e forma então tem uma coisa que no começo do filme todo ela tá, e até pelo medo dela de olhar para fora, de se trancar o tempo todo em casa, de o tempo todo de portas e cortinas fechadas, ela olhava sempre muito para baixo, muito para dentro, como se ela não tivesse um olhar. E a partir do momento que o personagem do Irandir chega, ela começa a levantar esse olhar e começa a conseguir olhar um horizonte, consegue olhar para a janela, consegue deixar uma luz entrar. Então também tem tudo isso. E é muito lindo, né? É muito mágico, porque algumas coisas você pensa e outras coisas vão acontecendo conforme você está filmando, né? Está executando. E o mais legal é que a gente tinha a Ana, uma diretora com um olhar muito aberto, com um ouvido muito aberto, então ela deixava tudo isso acontecer, ela deixava se contaminar pelas coisas, ela não veio com uma ideia fechada, ela veio aberta, assim, e você precisa ter muita manha para ser um diretor que entra no set com essa disponibilidade, porque é um risco. Às vezes é mais fácil você entrar com um plano e cumprir o seu plano do que você entrar aberto e falar, vamos ver o que vai dar. Mas a gente tinha uma equipe, todo mundo muito antenado, né? E aí também, desculpa, eu já vou aproveitar, Vitor, e dizer dessa coisa que a gente fala que é um filme que teve uma equipe majoritariamente feminina, né? E não é que é majoritariamente feminina, que era a maioria feminina, não, era a grande maioria feminina, assim, né? Todas as chefes de área são mulheres, fotografia era toda feminina, direção de arte toda feminina, figurino toda feminina, direção toda feminina, os assistentes, todo mundo era assim. É diferente um set assim, principalmente para esse filme. Né, que é um filme de uma narrativa feminina, né, é o ponto de vista, é o olhar de uma mulher, assim. Todas nós mulheres contaram, e tinha um olhar de cumplicidade, de uma confiança muito grande de saber que todas nós mulheres sabíamos qual era o caminho que a gente queria fazer dentro, né? Então por isso que eu falo que era esse set aberto para as coisas acontecerem, mas um aberto com muito foco, assim, com muita confiança mútua, assim.
foi quase um desafio para a gente se desafiava todos os dias, e era um olhar cúmplices das mulheres no set, se olhando e falando, a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, a gente sabe que história a gente quer contar, então a gente não tem medo do improviso, assim, está todo mundo na mesma toada. Assim. Você não lembra de nada mesmo? Quem é ele? Amigo da família. Eu fico imaginando a importância disso para vocês no set mesmo, assim, né? Essa força feminina, assim, esse entendimento entre vocês. E quando você fala de olhares, enfim, de desafios para vocês mesmo, deve ter sido algo muito, muito diferente, né? E muito especial, e muito melhor até para o desenvolvimento ali do trabalho, enfim, de toda a equipe. E a gente se né? dá conta, a gente fala muito, né? Nós mulheres, a gente tem esse desejo muito grande, né? De ter histórias contadas por mulheres. E não é histórias contadas por mulheres, porque a gente quer que as mulheres estejam trabalhando, contando essa história, não é isso, né? Mas eu, como espectadora mulher, eu quero ver histórias que me atravessem como mulher. E eu acho que esse filme é isso, assim, né? Então, às vezes eu falo para minhas amigas, eu falo, a gente tem que ver esses filmes, não como uma obrigação política, mas porque eles tocam a gente de um jeito muito diferente. É uma história contada por uma mulher, então tudo que me perpassa como mulher, ele está ali. São poucas as oportunidades que a gente tem de histórias de mulheres contadas por mulheres, do ponto de vista das mulheres, né? Assim, filmada por mulheres, contada por mulheres, interpretada por mulheres. Então, assim, ele conversa muito com nós mulheres e, logicamente, conversa com os homens também, né? Mas é um jeito diferente de você escutar uma história. Certamente, se fosse uma direção masculina, ele não teria as especificidades que ele tem. Assim, né? E aí, então, com certeza, alguns momentos ali seriam completamente retratados de outra maneira, né? Se fosse dirigido por um homem ou com uma equipe com outros homens, com um olhar, né? Que é algo muito corriqueiro, né? E que a gente vem percebendo que isso está mudando, que bom e que mude cada vez mais, nessa presença feminina no set, nas histórias e na maneira de contar as histórias femininas com olhares femininos, né? Porque como se antes era só o desejo de ter uma história contada, agora a gente tem essas histórias. Então, o que isso muda? Sim. O que isso muda na minha fruição do filme? Assim, eu, como espectadora, te digo, assim, quando eu assisto filmes dirigido por mulheres, com narrativas femininas, eles me atravessam de um jeito muito diferente, assim. Realmente, eu me sinto retratada, eu vejo coisas ali que eu achava que era só eu que sentia, e, na verdade, eu vejo que eu compartilho desses sentimentos com outras mulheres, e eu não tinha oportunidade, a gente não tinha oportunidade de ter esse sentimento, assim, né? E essa identificação é muito importante, né? Tanto você, nesse caso da identificação feminina, como equipe feminina, mas eu acho que a gente, como espectador também, se identificar, entrar nessa história, isso é muito importante. E como isso é retratado, como isso é conduzido, que é o que a Ana faz muito bem. A Ana, eu digo no geral, obviamente, mas toda claro. a direção de arte, a fotografia, como acompanha. Muito interessante saber essa questão do pré-light que já tinha. Eu acho que isso deve ter contribuído muito também para essa fluidez em cena também, né, dos movimentos mesmo, né? Literalmente dos movimentos. Porque a gente entende ali... Pode falar. Desculpa. Não, e um destaque também para a Helen, que faz a fotografia do filme, né? Eu já tinha trabalhado com a Helen em outros filmes. Esse foi o primeiro filme que ela assinou a fotografia. Eu costumo ter uma relação muito próxima do fotógrafo no filme. Esse meu olhar como atriz, de cumplicidade que eu tenho que ter, é com quem está ali, né, na câmera. E a Helen, com essa câmera na mão, era uma dança. Muitas vezes era uma dança, assim, era uma dança não ensaiada, mas muito bem combinada, que surpreendia a gente às vezes, assim, sabe? E a sensibilidade dela é um balé, assim, para onde ela vai com a câmera, ela vai contando a história mesmo. Parece que tem uma legenda ali, né? Que ela conduz o nosso olhar, ela conduz a narrativa, né? Ela conduz a história, assim. As cenas no mato também são muito bonitas, né? Como ela retrata daquela maneira, assim, acho. O filme tem esse... E traz esse suspense no ar, né? Que às vezes a gente está tão acostumado, o suspense é porque é um filme de terror, vai vir um monstro. Isso. Mas os monstros ali são outros monstros, né?
São monstros internos, e acho que essa personagem, a sua personagem, é visível uma busca por uma liberdade, assim. Tem esse desejo que ela não consegue colocar em prática por tantos mil motivos, que a gente vê naquele marido no começo, naquele outro homem que aparece ainda não Irandir um outro. Então, são construções, né? São retratos dessa sociedade patriarcal e machista que a gente está muito acostumado a ver, que é o que mais foi mostrado e colocado como normal no dia a dia, né? Que se não é assim, não está certo. E aí vem o cinema e reconstrói tudo isso e coloca cada um no seu devido lugar, né? Tem também um momento... E põe um holofote para isso, né? Assim, bota uma lente de aumento, assim, e fala... Uma câmera na mão, na cara, né? Praticamente. Isso. E a gente, sei lá, são muitas realidades, né? Assim, eu sou uma mulher urbana, eu moro em São Paulo, eu tenho uma série de privilégios, apesar de ter muito daqueles medos em comum com uma mulher que vive no interior rural do Paraná. Impressionante, né? Como existem tantas intersecções entre os nossos medos e pavores internos. Mas claro que eu já devo agir, reagir de uma outra maneira, mas aquela ali é uma realidade, né? Assim, botar um holofote naquilo e falar, olha aqui o que é. E mais uma vez, assim, eu acho que ela nem busca a liberdade, eu acho que ela nem sabe que ela existe. Exatamente. Ela é completamente oprimida, né? Assim, a opressão ela é muito cruel, porque a opressão ela te tira a chance de sonhar, né? A chance de saber o que é liberdade. Ela te existe cega. algo, né? Existe algo. Então, por isso que eu falo que eu acho que o filme acaba com existe algo. O que vai ser, a gente não sabe, mas existe algo. Para quem já acompanhou outras coisas do filme, leu algumas coisas, é um filme baseado não na vida da Ana, mas num cotidiano que ela presenciou, que ela teve, Perfeito. que ela teve por perto. Então, assim, como é que foi essa conversa com ela, né? Ela, até numa entrevista ela conta que, obviamente, por ser uma obra de ficção, é o primeiro longa de ficção dela, né? Ela pode criar situações e personagens, mas de pessoas que atravessaram a vida dela. Eu acho que isso é muito importante. A gente hoje tem histórias para contar, lembra de pessoas que fazem parte das nossas vidas, enfim. Mas ela traz isso, ela traz aquilo que ela vivenciou por muito tempo. Eu tenho uma palavra, eu sou do Sul também, eu sou de Santa Catarina, moro em São Paulo há 14 anos, mas tem uma palavra que é hora de fazer o rancho. Isso é muito do Sul, que é fazer a compra do mês, né? Que vamos fazer o rancho. Eu falei, isso já tinha me marcado da outra vez que eu vi, porque eu acho que é muito regional, talvez, isso. Então tem toda essa questão do cotidiano, das vivências da Ana. Como é que foi essa conversa entre vocês duas? Obviamente, você cria ali uma personagem, constrói, mas teve essa conversa com ela para entender esse mundo, por mais que estar imersa lá naquele local, mesmo que voltando, mas já era uma imersão, né? Absoluta, absoluta. Isso foi fundamental para o filme, que a gente achava que seria uma dificuldade no começo. A gente vai ter que viajar 1h30 todos os dias para ir até o set, voltar, mas como são as coisas, né? Era prazeroso até, né? Era um trabalho de construção, né? E como isso acabou sendo determinante para o resultado do trabalho, assim. E também era para todo mundo, assim, né? A equipe inteira fazia esse percurso todo dia. Foram muitas conversas com a Ana, é muito bonito, assim, porque a Ana ela é um pouco essa Renata muitos anos depois, assim, sabe? Eu percebo que a Ana teve também esse momento de virada, assim, um pouco na vida dela, sabe? Em que ela percebeu que ela tinha que sair ali daquele ambiente opressor e ter sonhos, ir atrás dos sonhos, e agora a Ana está realizando os sonhos dela, assim, né? Ela fala, eu sempre fiquei muito curiosa com os relatos da Ana dos animais, assim, né? O filme tem muitos animais, e trabalhar com animal no cinema é muito difícil, né? Assim, um set de filmagem não é um ambiente para animal, né? Então tem que ter muito um cuidado, um respeito muito grande em lidar com aqueles animais, saber o porquê que você está utilizando eles, né? A maneira com que você vai, o tratamento desses bichos, eles não podem reclamar, eles não podem dizer que eles estão cansados, eles não podem nada disso. Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande, assim. E a Ana sempre fala que todos esses animais eram animais muito presentes na vida dela, né? O sapo, o javali, e era muito louco, porque assim, como a
gente estava dentro deste ambiente real, esses animais surgiam naturalmente no nosso set, assim. Então, assim, o nosso set tinha o sapo, né? Tem o sapo no filme, o personagem sapo no filme, mas tinham muitos sapos no nosso set, assim, o tempo todo aparecia Fazendo sapo. figuração, né? Sem ser convidado. Muito, era a coisa mais linda. A gente falava que era direção de arte de Deus, assim. Eram muitas mariposas, eram muitos bichos. E ela falava: tá vendo por que eu pus no filme? Vocês estão vendo que essa aqui era a minha realidade? Vocês estão vendo como eles estão aqui mesmo? É muito lindo, assim, né? A pessoa que consegue. E acho que é muito legal essa coisa da Ana vir do documentário para a ficção e trazer. Ela fez esse mix, né? De ficção barra realidade, assim, né? É ficção, mas é baseado numa realidade muito grande. Essa transição que ela conseguiu fazer, eu acho que é bem peculiar, assim. E ela, querendo ou não, ela documenta esse dia a dia, uma ficção, obviamente, Isso, mas ela documenta essa sua personagem, aquela família, assim, porque tem uma força nessa mulher escondida, reprimida, né? Não é nem escondida. Isso. Como você estava falando, acho que, né, quando eu falo da questão da liberdade, é isso, ela nem sabe que existe essa liberdade, essa possibilidade de existir algo além daquilo. Está muito Isso. E aí a acostumada. Ana foi muito ousada no filme, porque ela faz essa descoberta, né? A descoberta da opressão que ela sente através do gozo, do prazer físico, da sexualidade dela, do corpo dela, assim, né? Como se realmente viesse de dentro para fora, né? E não de fora para dentro, assim. E isso é muito ousado. Mais uma vez, a gente não está muito habituado a... acho que tem um pouco essa estranheza, né? Assim, eu tinha quando eu li o roteiro, mas essa mulher, mulher, ainda assim, eu lia e eu pensava, mas essa mulher tem desejo dentro dela? Sim, ela tem. Essa mulher tão despida de vaidade, tão fechada, tão apagada, que está dormindo, que está cega, ela tem esse desejo dentro dela? Ela tem esse desejo dentro dela. E isso acho que foi uma das coisas mais difíceis para mim como atriz, para interpretar ela, assim. Descobrir essa mulher com um corpo tão fechado, tão oprimida, tão isso, como é que eu fazia ela ter esse lampejo de desejo sexual vindo do corpo, né? De desejo... É quase que dá uma volta por cima, né? Na verdade, tipo... Que não é, né? Que ela tem aquilo. Ela só não consegue... acessar aquilo, né? Ela não consegue se dar não... conta. E uma vez que ela acessa esse gozo, aí ela... E assim, somos assim, as mulheres são assim, tem isso também. Eu acho que não é um filme... privilégio masculino esse. E vamos falar sobre isso, assim, né? Assim, e é preciso até mostrar o sexo no cinema, e é impressionante como eu estava lendo uma matéria sobre tem se filmado menos sexo por conta das novas audiências dos mais novos que estão vindo, porque para eles isso não é importante, não dá tesão, que é muito louco pensar isso. Interessante. Né? E às vezes um filme, né, a gente tem tanto imaginário do desejo de ver uma cena, aquilo pode te excitar de várias maneiras, intelectualmente falando também, inclusive. Claro. E aí como é que isso pode mudar, né? O cinema que tem tantas cenas tão bonitas também e necessárias que a gente veja, como é que isso vem se perdendo, né? E também não se deixar levar por conta disso. É que eu acho que assim, a representação do sexo, quando ele tem o objetivo, e a gente vê muito isso, de acessar no espectador o desejo, o tesão, pura e simplesmente, eu acho que esse a gente pode deixar de lado, mesmo porque... Tem uma indústria que faz isso também, né? Própria para isso, né? E aí nós mulheres, os nossos corpos foram muito objetificados por causa disso, né? Isso vem de encontro ao objetificando os nossos corpos que você tem o hábito de acessar este tesão no espectador, esse não só no desejo cinema, no espectador. Né? Não só no cinema. Um lugar como a TV aberta também. E eu acho que, assim, como é nesse filme, por exemplo, essas sim eram cenas muito ensaiadas. Ensaiadas não no sentido de vem com a mão aqui, você vem com a mão aqui, você vem. Eu e Irandir, a gente falava, essa cena, ela tem um diálogo, o sexo. O sexo, ele tem um diálogo. O sexo tem um diálogo, que gostoso, que se você pudesse falar o tempo todo, tudo que se passa na sua cabeça durante o sexo, você está, tipo, falando, né? O outro está falando, nossa, mas você é gostoso, ai, que gostoso, aqui é gostoso, ai, mas nossa, mas eu estou muito louco por você. Então, tinha isso na nossa cena. Então, a gente
a gente sabia qual era o que estava sendo dito durante aquele sexo, eu e o Irandir. Era uma conversa, que no caso acontecia durante o sexo, né? Assim, as ações do sexo eram ações de uma narrativa. Mas quando eu consigo me distanciar e eu assisto, eu consigo ler esta conversa acontecendo. Então, elas aconteciam muito naturalmente. Ele não é um sexo que está lá para agora eles vão fazer sexo. Aí a gente para a história do filme. Exatamente. Agora eles estão fazendo sexo, agora eles estão fazendo sexo, agora eles estão fazendo sexo. Exatamente. Bom, o sexo acabou, agora o filme vai continuar. Não, faz parte do filme, né, da narrativa. E aquela cena do chuveiro é muito bonita. Não sei, agora vendo o filme de novo, e na época que eu vi, eu não tinha visto Ataque dos Cães. Eu não sei se você já assistiu. Então agora, algumas coisas me remeteram, assim, da questão do feminino, como é tratado. Mas foi depois, óbvio, né? Foi revendo agora na segunda vez, assim. Eu acho que, enfim, se a gente trouxer outras tantas questões ali que, né, talvez... Nossa, agora a Cris já quer entrar também, em outro programa. Porque, agora a filha também, né? A filha é essa menina que está no limiar de sucumbir a essa opressão toda ou não, né? Ela é muito contestadora, porque ela está um pouco naquele... Mas e aí? Eu vou seguir esse caminho da minha mãe ou eu vou tentar furar um pouco essa bolha? Né? E ela é um grande incentivo, na verdade, uma parceira ali, né? Porque ela que traz o Lui para dentro de casa, assim. E a gente vê, acho que essa construção da identificação mãe e filha, né? Que talvez a sua personagem não teve, porque vem de outra criação, e agora essa menina começa a perceber, ver essa virada. Até para quebrar, né? Para falar isso, eu não quero, assim. Exatamente. Não vai ser assim que eu vou lidar. E aí sim, essa personagem talvez pensar que existe uma liberdade, né? Talvez ela fala, não, eu sei que existe. Que a mãe dela... Exato. Nossa, dá pra gente ficar aqui, olha, agora... Eu acho que essa é a grande luta, assim, sabe? Feminista, assim, mais urgente, assim. Eu acho que é as mulheres saberem que elas podem sonhar, assim. Elas têm o direito ao sonho. Sim. Sabe assim, eu tenho uma filha mulher assim, né, de 7 anos, e eu falo muito isso para minha filha, né? Eu falo, não importa o que você queira fazer da sua vida, só saiba que você pode tudo. Parta deste princípio. O que você quiser fazer, você vai ter liberdade total, mas você tem que saber que você pode tudo, né? Então ela fala, mas tudo o quê, por exemplo? Aí eu falo para ela, por exemplo, se você quiser ser corredora de carro, de Fórmula 1, mas por que você está falando isso? Eu falei, existem mulheres que correm de Fórmula 1? Ela falou, não. Eu falei, mas pode? Ela falou, pode? Eu falei, pode. Então, assim, saiba que pode. Guarda essa informação com você. Pode. O que você vai fazer com ela? Tão estranho você ver marcas, sentir dor e não lembrar de como aconteceu. Eu acho muito curioso um homem estar disponível a assistir aquele filme e deixar ser atravessado por aquilo como talvez uma narrativa que ele não esteja acostumado muito a ver sendo contada, né? E entender que aquilo também é um viés, assim, para Mas tomara ele, que assim. chegue, né? Tomara que atravesse mesmo, porque eu acho que isso é a função também do cinema, não só entreter, né? Muito bom falar de cinema. Isso, né? Se deixasse, a gente ficava aqui, ó, 3 horas falando. Nossa, que mais você quer saber? Vamos para as fofocas do filme. Mentira, não dei. Olha, Clarissa, a gente está super feliz, Vitor, porque é um filme pequeno, de orçamento pequeno, é um filme quase independente, mas assim, a Grafo, que é a produtora, eu já tinha trabalhado no Ferrugem. Eles são os queridos, eu adoro o pessoal muito também. Queridos, assim, super comprometidos, a olhar distribuidora. Eu então, adoro a gente também. está muito feliz que a gente vai conseguir estrear num circuito muito bacana. São várias capitais no Brasil. A gente esperou muito, digamos, uma pandemia, por isso. Podemos dizer assim. E que não venha outra para não atrapalhar. Pelo amor de Deus. Deixa a outra para a próxima geração. Assim, isso já Clarissa, tá boa. Foi ótimo. Obrigado aí pelo papo. Também. Parabéns Obrigada a você, Vitor. pelo teu trabalho também, não só nesse filme. Eu amo muito os filmes que eu pude participar. Não sei se eu sou suspeita para dizer isso. É que são filmes muito bons eles, também, muito bons. Eu também gosto Eu dei bastante, sorte, dei muita sorte, dei. Eu tenho sorte. Bom, obrigada, viu? Vamos aí que a mesma parte de um homem alcance aí o seu público, é isso. Vamos prestigiar o cinema brasileiro, que é algo que eu luto todos os dias. Acho que o Cinevitor fica até feio, que eu nem posto muito, às vezes, os blockbusters. Eu falo, mas, gente, todo mundo já postou, né? Então vamos... Isso. Mas acho que faz parte, sim. Isso faz muita diferença, Vitor. Parabéns. A gente e obrigada. A gente quer divulgar sempre, né? Eu acho que a gente tem tanta coisa boa e eu acho que trazer
como a gente vem falando aqui, como será que os homens vão enxergar, vão se permitir? Eu acho que o público também tem que se permitir a descobrir o cinema brasileiro, né? O público, digo, que consome os nossos blockbusters, digamos, que bom, e continue consumindo, porque somos uma indústria e precisamos funcionar e gerar variada renda. E isso, geramos muita tem renda, o seu aliás, espaço, o seu valor, claro, muita audiovisual, mas também que descubra outras obras, né? Tem tantos filmes de tantos gêneros, temos aí uma filmografia diversa, né? E a mesma parte de um homem vem nessa leve aí desses filmes desse ano, lançados esse ano, que a gente espera que faça um caminho muito bonito aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Prazer estar com você, que a gente se encontre Prazer é meu. Muitos outros filmes. Por favor. Presencialmente, o próximo. Isso aí. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. Um beijo. Tchau, querido.